Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para gravar mais um estudo bíblico, mais um vídeo aqui muito importante para você que quer aprender a dar estudo bíblico, você que quer aprender a palavra de Deus, você que quer aprimorar cada vez mais seu conhecimento, então você está no lugar certo, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, hoje nós vamos falar sobre a salvação, o plano da salvação e também a lei de Deus. É como se fosse dois assuntos em um, o plano da salvação e a lei de Deus. Por quê? Porque os dois assuntos se complementam, então nós vamos falar sobre os dois hoje nesse vídeo, beleza? Há um debate muito grande no meio teológico, desde lá do passado, desde lá do tempo dos apóstolos, desde o tempo da Idade Média, sobre a ideia de salvação pela graça, salvação pelas obras, fé e lei, graça, mandamentos, enfim, hoje nós vamos trabalhar todos esses assuntos, nesses dois assuntos, na verdade, e as características desses assuntos tão importantes que nós precisamos de entender a respeito da nossa salvação. Como que fica a obediência a Deus, como que fica o plano da salvação, qual é o lugar das duas coisas, enfim, nós vamos então trabalhar tudo isso hoje neste vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, primeiramente, na verdade, eu queria pedir você para poder se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Dessa forma você está nos ajudando aí a expandir a pregação da mensagem da Palavra de Deus, a pregação do Evangelho, tá bom? Então vamos lá, já aí eu vou colocar para você na sua tela o primeiro texto nosso. Lembra que eu sempre coloco um textinho aqui para nós? Então sempre tem a pergunta, sempre tem as respostas bíblicas e sempre também tem os nossos textos que a gente lê para facilitar a sua compreensão a respeito desse tema, beleza? Vou colocar na tela para você aí, ó, o primeiro texto de hoje, e o texto diz assim, ó: o estudo anterior nos revelou que Jesus, assim como o Pai e o Espírito Santo, também é Deus e Criador. Bom, isso aí nós estudamos quando nós fizemos aí o vídeo sobre a Trindade, tá bom? Se você não assistiu ainda, assiste lá o vídeo da Trindade e depois você acompanha esse aqui. Ele também é chamado de autor da vida. Isso está em Atos capítulo 3, verso 15. Autor e consumador de nossa fé, como diz em Hebreus capítulo 12, verso 2. Ele também é detentor de uma lei, está em Gálatas capítulo 6, verso 2. É juiz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. É também o nosso mantenedor em Malaquias capítulo 3, verso 10. E também o nosso redentor em João capítulo 3, verso 16. Um texto muito conhecido, né? Após realizarem um milagre da cura de um paralítico, o apóstolo Pedro, juntamente com João, foram convocados pelas autoridades judaicas para darem explicação de como fizeram aquele grande feito. Em seguida, Pedro, no meio da multidão, expressou: saibam todos os moradores de Israel que é em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, que este homem está curado. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Esse texto está em Atos capítulo 4, verso 12. Você pode acompanhar também na sua Bíblia. A única maneira de sermos salvos é através do sacrifício de Jesus que foi realizado na cruz do Calvário. A lei de Deus, os 10 mandamentos, por melhores e perfeitos que sejam, de acordo com Romanos capítulo 7, verso 12, não podem nos prover a salvação. A lei de Deus é a expressão de seu caráter e, obedecendo ela, estaremos cada vez mais próximos de Cristo. Ela é a norma de conduta para todo ser humano, mas precisamos entender o seu verdadeiro papel. Nesse estudo, iremos então analisar como foi elaborado o plano da salvação e qual é o resultado da desobediência à lei e como podemos ser salvos. Bom, esse texto ficou muito grande, mas ficou um texto bem explicado aqui para nós, né? Então, a salvação é somente pela graça de Cristo. E em resposta a essa graça de Cristo, nós obedecemos a sua palavra, aquilo que ele nos pede. Nós vamos ver isso com mais detalhes no decorrer desse vídeo, no decorrer desse estudo bíblico, e eu acredito que você vai gostar bastante desse estudo, beleza? Vamos então para a primeira pergunta? Vamos lá. Como foi efetuado o plano da salvação? Nós vamos então ler aqui dois textos que nos ensinam sobre esse assunto, a respeito, né, do plano da salvação. Tem mais, tá, queridos? Mas eu peguei aqui e separei dois textos para até a gente não perder muito tempo. Mas se você tiver com dúvida e quiser mais texto, entre em contato comigo, deixa aí nos seus comentários, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, eu preciso de mais textos. E aí, então a gente coloca mais texto para você, beleza? Eu coloco aqui, respondo para você nos comentários. Mas vamos então ler 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 até o verso 20. E o texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Gente, esse texto aqui é muito fantástico. Então Pedro está nos revelando aqui que o plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. Ele deixou bem claro aqui.
Então, o plano da salvação foi elaborado antes do mundo, nosso mundo, ser criado. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus, ele é onisciente, é onipresente, é onipotente, ele sabe todas as coisas. Antes de criar o mundo, nosso planeta, a Terra, ele então, lá na eternidade, a Trindade, na verdade, a Ellen White vai falar isso lá no livro História da Redenção, que Deus, ele fez ali uma reunião, então a Trindade elaborou uma reunião, e nessa reunião foi elaborado o plano da salvação. Caso o homem viesse a pecar, então um dos três, no caso Jesus, tomaria a decisão de estar vindo aqui. O que é o plano da salvação, queridos? O plano da salvação é isso. É que se o homem pecasse, Deus iria pagar essa dívida no lugar do homem, do transgressor. Para isso, Jesus teria que vir a esse planeta Terra, se encarnar num corpo humano e pagar a culpa que o homem tinha para com a lei de Deus. Nós vamos entender um pouco mais isso no decorrer do nosso estudo. Eu queria ler um outro texto com você, que está aqui também em Apocalipse capítulo 13. Eu sei que o assunto aqui é outro. Se nós formos fazer uma exegese aqui do Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que tem duas bestas, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Elas vão se unir para forçar o mundo inteiro a uma adoração falsa. Porém, esse não é o nosso foco aqui no estudo. Mas Apocalipse capítulo 13, verso 8, nos dá uma informação interessante. E Adoralaon, ou seja, Adoralaon, a besta, né? Todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse texto aqui é um complemento de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Lá fala que o plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. E aqui está dizendo que o Cordeiro, ou seja, Jesus, ele tem um livro, que é chamado de Livro da Vida, onde está o nome de todos os salvos, todas aquelas pessoas que aceitam Jesus. Esse nome, então, é escrito nesse livro da vida do Cordeiro. E então esse texto também está nos dizendo que esse Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser criado, Jesus já havia tomado a decisão de morrer no lugar do homem, caso esse homem viesse a transgredir a lei de Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Então o plano da salvação foi elaborado antes da fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus, então, quando fez o primeiro teste com Adão e Eva, ele sabia que em algum momento, se o homem pecasse, ele teria que tomar essa decisão. Mas, na verdade, Deus tomou essa decisão, queridos, porque ele nos ama muito, como diz João, capítulo 3, verso 16. Né? Lá tem aquele famoso texto que eu acho que todos conhecem de memória. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todas as pessoas têm a oportunidade de serem salvas. Basta as pessoas aceitarem o plano de salvação. Esse plano de salvação que foi elaborado antes da fundação do mundo, beleza? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para você, na sua tela, um texto resumindo então essa pergunta número 1 aí. Esses dois textos deixam claro que antes da fundação do mundo, ou seja, antes que o mundo e o homem fossem criados, Deus planejou, efetuou, na verdade, aí, esse plano da salvação, onde o próprio Criador viria para salvar o homem morrendo em seu lugar e redimir de seus pecados e de sua condenação caso viessem a pecar. O mais triste de tudo isso é saber que muitas pessoas diariamente morrem sem aceitar o plano da salvação de Deus. Nosso mundo vai de mal a pior, infelizmente. Cada vez mais a violência aumenta. Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 12, né, que o amor de muitos esfriaria. Então, a gente vê tantas pestes, doenças, terremotos, catástrofes, e o pior de tudo isso é o amor do ser humano se esfriando cada vez mais. As pessoas não querem mais saber de Deus, as pessoas não querem mais compromisso com Deus, as pessoas não querem mais ler a Bíblia, não querem dar oportunidade para Deus, para elas conhecerem o plano da salvação. Mas, uma hora, queridos, nosso Deus, ele vai encerrar essa oportunidade de graça. Nós chamamos isso de fechamento da porta da graça. Deus, então, vai chegar um momento da história que ele vai fazer o fechamento da porta da graça, ou seja, a oportunidade de salvação para o homem vai acabar. E então, o último caso vai ser decidido e Jesus vai voltar a essa terra para buscar os salvos de todas as épocas, de todas as gerações, para irmos para o céu e ficarmos lá num período chamado 1000 anos, tá bom? Um período que a Bíblia chama de milênio. Isso nós vamos aprender no nosso próximo estudo, beleza? Vamos para mais uma pergunta aí, pergunta número 2, vou colocar na sua tela. A pergunta número 2 é assim, o que é pecado à luz da Bíblia? Olha, eu já separei 3 textos aqui para você, tem mais, mas para o nosso estudo não ficar muito longo, eu acredito que com 3 textos nós vamos entender o que é pecado à luz da Bíblia, beleza? Vamos ler o primeiro texto deles, que está aqui em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, o verso 4. Acompanhe esse texto aí comigo, vai aparecer aqui na sua tela. 1 João, capítulo 3, verso 4, e diz assim,
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque, de fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, João está nos dizendo aqui, muito claro, o que é pecado à luz da Bíblia. O texto acabou de dizer para nós, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque, de fato, o pecado é a transgressão da lei. E, infelizmente, hoje, no meio evangélico, as pessoas insistem, grandes teólogos aí na internet, em suas emissoras de TV, insistem em dizer que a lei de Deus foi abolida, mas a Bíblia está dizendo que pecado é a transgressão da lei. Se não tem mais lei, então não tem mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem mais pecado. Se não tem mais pecado, não tem mais pecador. Se não tem mais pecador, não tem por que haver graça. Se não tem mais graça, não tem um Salvador. Você entende que quando você aniquila a lei, você elimina a graça de Cristo? Porque é como se fosse um dominó, é um efeito dominó. As coisas vão acontecendo. Você elimina um, esse um atinge o outro, atinge o outro, até chegar em Cristo. Então a lei de Deus, queridos, ela não foi abolida. Nós vamos aprender aqui hoje nesse estudo que a lei de Deus está em vigor. A Bíblia apresenta 4 tipos de leis e nós vamos entender quais vigoram até os nossos dias e quais não há uma necessidade de ser cumprida nos nossos dias. Beleza? Vamos lá então. Vamos ler mais um texto aqui, Romanos capítulo 6, verso 23. Esse texto é muito conhecido, hein? Romanos capítulo 6, verso 23. Acompanhe aí comigo na tela e o texto diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o texto de Romanos capítulo 6, verso 23 está nos dizendo o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que eu ganho? O que eu recebo por pecar? A morte. Então, na medida que os nossos primeiros pais pecaram, que eles erraram o alvo, e a palavra pecado significa isso, né? Você errar o alvo está aqui, mas você erra. Ou seja, então você transgride, você peca, você errou o alvo. Aquilo que Deus pediu para você fazer e você fez o contrário. A Bíblia chama isso de pecado, quando você erra o alvo. Quando eu erro o alvo, quando eu faço coisas que desagradam a Deus, a Bíblia diz que a minha recompensa é a morte. Mas, o texto está dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para eu conquistar a vida eterna, logo eu preciso estar em Cristo. E estar em Cristo, nós precisamos de entender que é viver de acordo com os princípios que Cristo apresenta para mim na sua palavra. É o estar em comunhão completa e plena em Cristo Jesus. Isso é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu recebo então o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Beleza? Vamos ler mais um texto aqui, que é o de Romanos capítulo 5, verso 12, está no mesmo livro. Um capítulo anterior. E você vai entender aqui uma outra coisa importante. Paulo nos diz assim: portanto, assim como por um só homem, ou seja, no caso Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Infelizmente, queridos, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim: mas eu estou sofrendo aqui por culpa da Eva, por culpa de Adão. Realmente, eles foram os primeiros a ceder às tentações de Satanás e os primeiros a errarem o alvo, a errarem aquilo que Deus pediu. Deus pediu para fazer uma coisa e eles erraram o alvo. Então eles erraram em não fazer aquilo que Deus pediu. Mas a Bíblia está dizendo que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Aqui no texto de Romanos capítulo 3, verso 23, eu queria que você lesse aí comigo também, Romanos capítulo 3, verso 23, aqui diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo aqui? Todos nós pecamos. Então a culpa não é necessariamente de Adão e Eva. Eles foram os primeiros a ceder às tentações. Mas Jesus, ele veio aqui nessa terra e ele não pecou. E todos nós, infelizmente, pelo menos uma vez na vida, nós pecamos. Nós cedemos às tentações de Satanás. E todas as vezes que nós cedemos às tentações de Satanás, nós estamos desagradando a Deus e pecando contra Deus. Nós estamos transgredindo a lei de Deus. Infelizmente, queridos, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Agora, tem um texto aí para nós entendermos melhor esse tema. Eu queria colocar aí para você na sua tela. Aqui diz assim, a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei e que o salário do pecado é a morte. Ao desobedecerem e pecarem contra Deus, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam a morte como recompensa por escolherem aceitar o convite de Satanás e, por consequência, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, todos os homens pecaram, a morte passou a todos os homens. Na verdade, Deus não fez o ser humano para envelhecer, para morrer,
né? Então, o envelhecimento e a morte são, então, na verdade, o salário do pecado. É o que a gente ganha, é o que a gente recebe por ter transgredido a lei de Deus. Mas a Bíblia promete para nós que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu não quiser passar pela segunda morte, porque pela primeira muitas pessoas vão passar, né? Só não vai passar pela morte aquelas pessoas que vão estar salvas, né, e vivas no momento da volta de Jesus. Isso nós vamos aprender no estudo número 6, o próximo estudo. Na verdade, o 5, né? Esse aqui é o 4 e o 5 é o estudo da volta de Jesus, beleza? Então vamos lá, mais uma pergunta aí, ó. Hoje o estudo está progredindo, hein? Mais uma pergunta para nós aqui. Pergunta número 3. Como o homem pode alcançar a salvação? Essa pergunta, queridos, ela é importantíssima. Bom, agora nós vamos entrar numa parte do nosso vídeo um pouco mais complexa, porque nós precisamos de entender aqui perfeitamente este assunto. Porque, infelizmente, no meio evangélico hoje, no meio protestante, no meio do cristianismo, existe uma interpretação muito equivocada a respeito desse assunto. Algumas pessoas acreditam na reencarnação, outras pessoas acreditam na predestinação, outras pessoas acreditam que Deus vai salvar as pessoas de qualquer maneira, não importa o que você faça, isso nós chamamos de graça irresistível, né? Então, nós vamos entender hoje sobre esse assunto. Algumas pessoas até acreditam que podem ser salvas sem obedecer à lei de Deus. Então, existe esse conflito no meio teológico, no meio evangélico, no meio cristão, e nós vamos, então, ler aqui alguns textos com vocês para a gente poder desmistificar alguns erros teológicos e você vai compreender melhor esse tema, beleza? Vamos ler aqui o primeiro texto, que é um dos mais conhecidos, Efésios capítulo 2. Lê aí comigo na sua tela, Efésios capítulo 2, e o texto diz assim. Veja o que Paulo está dizendo, queridos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, só esse texto aqui já dava para fazer uma semana de oração, um debate teológico, um seminário, porque esse texto aqui está dizendo o seguinte: Paulo foi bem claro, pela graça sois salvos. Ninguém é salvo por obediência à lei, ou por qualquer outra coisa, pelos méritos próprios. A salvação ela é em 3 fases. A primeira fase é a fase da justificação, que é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Eu não mereço ser salvo, eu mereço a condenação e a morte eterna. Mas Cristo, pela sua graça, ou seja, pelo seu favor imerecido, ele me dá de presente a salvação, algo que eu não mereço. Isso se chama justificação, a primeira fase da salvação. Então, primeiro, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, no sacrifício de Jesus, e aí então eu sou justificado, eu sou tornado justo perante Deus, diante de Deus. Então, quando eu creio em Cristo, os méritos de Cristo são transferidos para mim. É como se eu nunca tivesse errado. É isso mesmo que você está acompanhando aqui. Então, eu me torno, né, justificado, justo perante Deus, através dos méritos de Cristo, porque a salvação é pela graça. E não é de obras. Paulo está dizendo aqui, porque se fosse de obras, as pessoas iam fazer o quê? Iam se gloriar. Né? As pessoas iam fazer muitas obras. Olha, eu sou salvo porque eu fiz isso. Não é assim, queridos. A salvação é pela graça. Você pode fazer o que for. Eu gosto muito de falar isso, o ladrão da cruz, aquele ladrão que foi crucificado ali junto com Jesus, Jesus garantiu para ele que ele alcançou a salvação. Agora eu quero perguntar para você, quantos estudos bíblicos que o ladrão da cruz deu? Quantos mandamentos o ladrão da cruz guardou? Pelo contrário, ele era ladrão. Se ele estava lá sendo crucificado, é porque alguma coisa errada ele havia feito durante toda a sua vida. Então, quantos mandamentos esse homem guardou? Quantos trabalhos missionários que esse homem fez? Quantas obras boas que esse homem fez? Jesus simplesmente disse para ele que ele estava salvo. Naquele momento, Jesus assegurou para ele, olha, um dia você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, por que ele foi salvo? Ele não desceu ali e não teve tempo, oportunidade. Mas Jesus sabia que se ele tivesse tempo, tivesse oportunidade de ter uma nova chance, ele iria guardar os mandamentos de Deus. Ele seria um grande homem, ele teria boas obras, ele ia ser um servo de Cristo aqui na terra. Jesus conhece o coração de todas as pessoas, queridos. E ele sabe que esse ladrão da cruz se arrependeu verdadeiramente. Então, ou seja, ele foi justificado. Os méritos de Cristo foram, então, imputados nesse homem que estava ao lado de Jesus. Esse homem, então, foi declarado justo diante de Deus. Essa é a primeira fase da salvação, a justificação. Nós temos a fase de santificação, que é a segunda fase, quando eu sou justificado e eu aceito Jesus, aceito o plano da salvação. Então, eu sou justificado, aí o segundo passo é a santificação, é a segunda fase da salvação. Na santificação, eu procuro fazer boas obras, eu oro
né, de dia e de noite, eu oro todos os dias, eu estudo a palavra de Deus, eu frequento uma igreja, porque Paulo disse que é importante nós frequentarmos uma igreja, lá em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler isso aqui também no estudo, quando nós formos falar da igreja verdadeira. Então é importante você congregar. Se você tem a oportunidade de frequentar uma igreja, é importante você desempenhar um cargo, trabalhar na obra de Deus, pregar o evangelho, fazer trabalho missionário. Quanto mais você está conectado com Deus, mais próximo você está de Deus e mais fácil você vai estar com a sua santificação. E depois da santificação vem a glorificação. Aí já é quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus voltar, ele então vai nos glorificar, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55. E de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 a 18, Paulo diz nesses textos que nós vamos ser transformados, nós vamos ser glorificados. Então aquilo que é corruptível não vai ser mais corrupto. Então, ou seja, nós temos que entender que essa terceira fase da salvação é a fase da glorificação, ou seja, nossa tendência pecaminosa vai ser tirada, nós não vamos mais pecar, nós não vamos mais ter a tendência para o mal, a tendência para o pecado. Então é justificação, santificação e glorificação. Aquilo que é corrupto não vai mais ser corrupto, aquilo que é mortal não vai mais ser mortal. Nós vamos receber então a imortalidade, nós vamos receber a incorruptibilidade quando Cristo nos glorificar. Isso vai acontecer no momento da sua vida, beleza? Então a salvação é pela graça, mediante a fé, porque Jesus ele nos dá a salvação através da sua graça. Mas se você não tiver fé também, você precisa exercer a fé em Cristo, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus, você precisa de aceitar o plano de salvação. Aquele plano de salvação que foi elaborado antes da fundação do mundo, Jesus ele oferta como presente para você, é um favor imerecido de Deus e você precisa aceitar esse plano da salvação. E você que está vendo o nosso vídeo, ainda não se batizou, ainda não ingressou numa igreja, ainda não estudou a Bíblia, estude a Bíblia, passe tempo com Jesus, faça trabalhos missionários, faça a obra de Deus, santifique e você vai ter a certeza do plano da salvação em sua vida. Amém? Então vamos lá. Vamos ler aqui mais um texto. Eu gostaria de ler aqui Romanos capítulo 8, verso 1 com você. E o texto diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo aqui o texto? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É basicamente aquilo que nós lemos em Romanos 6, 23. Então o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui o texto está bem claro dizendo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você estiver em Cristo, se você estiver em comunhão com Jesus, se você tiver aceitado o plano da salvação, se você viver aqui na terra os princípios, os planos e os projetos de Deus na sua vida, nenhuma condenação há para você. Você vai ser condenado caso você não aceite o plano da salvação em sua vida. Caso você não aceite os princípios, propósitos, as realizações de Deus em sua vida, aí vai haver uma condenação para você. Você vai ser julgado, você vai ser condenado e aí você vai deixar de existir. Nós vamos falar isso ainda no estudo aqui sobre o juízo. Beleza? Vamos então ler mais um texto aqui, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O texto vai ser projetado aí na sua tela. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu gosto muito desse texto. Eu gostaria de ler ele aqui com você. 2 Coríntios 5, verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, eis que se fizeram novas todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Está vendo aqui? Por isso nós temos que saber separar. Salvação, fé, graça, lei, obras. Esses termos, todos esses termos que eu falei aqui, nós precisamos de entender cada um no seu devido lugar. Esses textos que eu estou lendo, todos esses aqui de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Romanos 6, 23 que a gente leu anteriormente, Romanos 8, verso 1, todos esses textos nos ensinam o seguinte, que para eu ser salvo, eu preciso estar em Cristo Jesus. Na medida que eu estou em Cristo, eu passo a realizar boas obras, porque aqui o texto está dizendo bem claro, eis que se fizeram novas todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. Então, ou seja, eu me torno uma nova criatura. É claro que em algum determinado momento da minha vida, pode ser que eu cometa algum erro, pode ser que eu cometa algum pecado, mas o pecado na vida do cristão, se ele ocorrer, ele vai ocorrer por um acidente. Ele não pode ser um pecado premeditado. Tem algumas pessoas que dizem, assim, que tem diferença do pecador para o pecadeiro. O pecador é aquele que erra o alvo, mas ele não está projetando ali errar o alvo. Ele, sem querer, ele saiu do trilho em algum determinado momento da sua vida, ele erra o alvo. Esse, então, é o pecador. O pecadeiro, ele faz do pecado um estilo de vida.
tem uma certa diferença, né? Aqueles que fazem do pecado um estilo de vida, aqueles que não querem aceitar a palavra de Deus, não querem aceitar o plano de salvação, eles não estão nem aí. Eles falam, eu vou viver aqui na minha vida mesmo. Você já deve ter visto algumas pessoas falando assim, eu vou aproveitar toda a minha vida e talvez, quem sabe, lá nos meus 50, 60 anos, quando eu estiver já no final da vida, aí quem sabe eu aceito a palavra de Deus. Queridos, isso é um perigo tremendo, porque no dia de amanhã só pertence a Deus. Nós não sabemos o dia da nossa morte, porque quando eu morro, quando chega a morte para mim, acabou a minha oportunidade de salvação. Nós precisamos de entender isso também, tá? Que quando eu morro, acaba a minha oportunidade de salvação. Ou seja, o meu caso já está decidido. Não tem como mais voltar atrás para me dar uma segunda chance. Porque a chance de salvação é hoje, de acordo com Hebreus capítulo 3, verso 13, e também de acordo com 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. E também tem Hebreus capítulo 3, verso 7. Todos esses textos estão dizendo, olha, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de graça, hoje é o dia de salvação. Se você tem vida hoje, se você tem ainda uma memória, uma mente, se você tem condições de entender a Bíblia, de ter acesso às Escrituras, à Palavra de Deus, você precisa aceitar o plano de salvação e você precisa arrepender dos seus pecados. Porque a Bíblia está dizendo, olha, aqueles que são novas criaturas, aqueles que estão em Cristo Jesus, se fizeram novas todas as coisas. Então, ou seja, as coisas passadas já passaram. Você não vai mais errar, você não vai mais viver no pecado, você vai viver uma vida nova em Cristo Jesus. Então, é isso que Deus espera de mim e de você. Vamos ler mais um texto aqui, que está em Romanos capítulo 5, verso 17. Vai aparecer na sua tela aí, Romanos capítulo 5, verso 17 até o verso 19. E o texto diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, no caso aqui, Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Foi o que eu falei para vocês aqui sobre o processo da justificação, que é a primeira fase da salvação. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha que interessante. Então Paulo está fazendo um contraste aqui, né? De Adão com Jesus. Por meio de Adão, todos nós somos pecadores, somos falhos, somos desobedientes. Por meio de Adão, a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque nós seguimos o exemplo de Adão, como diz Romanos capítulo 5, verso 12, que eu já li anteriormente. Mas o texto aqui está falando agora que por meio de um só, no caso por meio de Jesus, todos nós podemos ser justificados. Todos nós podemos alcançar a salvação. Então a salvação, ela é concedida a todas as pessoas, desde que você aceite esse plano de salvação na sua vida. Beleza? Eu queria ler mais um texto com você para a gente poder encerrar essa pergunta aqui, né? Como o homem pode alcançar a salvação? Então a salvação era somente pela graça de Cristo, somente por meio de Jesus, somente quando você aceita o plano de salvação na sua vida e você passa a obedecer a Deus, então você vai alcançar a salvação. A salvação é pela graça, é pelos méritos de Cristo. Você precisa de ter fé em Jesus. Você precisa exercer a sua fé em Cristo Jesus. Quando você exerce a sua fé em Cristo Jesus, o resultado é você praticar boas obras. Você é salvo não pelas suas obras em si. Você é salvo, primeiro Deus te tira do pecado, primeiro Deus te salva, depois você passa a guardar aquilo que Deus pede para você. Beleza? Primeiro vem a justificação, depois vem a santificação, é a fase que você está praticando as obras, depois vem a glorificação, que é o momento que Jesus vai vir para nos retirar a natureza pecaminosa. Eu ainda tenho a natureza pecaminosa, a vontade de fazer o que é mal, fazer o que é errado, você também tem, todos nós temos. Mas Jesus, ele vai vir para nos glorificar, ele vai nos retirar, ele vai nos fazer nova criatura perfeita. Nós vamos ser então perfeitos, vamos voltar lá no Éden, vamos voltar a ser perfeitos. Nós não vamos mais ter a tendência para o mal, a tendência para o pecado, beleza? Quero ler esse último texto com você então, Atos capítulo 16, verso 31. O texto nos diz assim, Atos capítulo 16, verso 31. Esse texto é muito importante, hein? Eu queria, na verdade, ler com você aqui do verso 29 até o verso 31. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Gente, veja bem aqui, o carcereiro então pergunta para Paulo e Silas o que ele precisa fazer para ser salvo. Veja bem o que Paulo e Silas respondeu para ele. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, você precisa acreditar em Jesus.
você precisa de aceitar o plano da salvação. A salvação é pela graça, é pelos méritos de Cristo. Jesus, ele te justifica, mas para isso é necessário que você aceite o plano de salvação em sua vida, tá bom? O carcereiro aqui, ele foi um homem sincero, ele chegou para Paulo e Silas e falou, gente, eu preciso saber o que eu preciso para ser salvo. Eu preciso de guardar mandamentos, eu preciso de cumprir penitências, eu preciso de, sei lá, entrar num outro plano de ordem, mudar as coisas, o que eu preciso de fazer para ser salvo? E aí, então Paulo foi bem claro para ele, e Silas, você precisa de acreditar no Senhor Jesus, e não só você vai ser salvo, mas a sua família também, a tua casa vai ser salva, porque você, sendo salvo, você vai ajudar com que a sua família alcance a salvação, não é isso? Não é isso que acontece? A salvação, gente, ela é individual. Deus oferta a salvação para todas as pessoas, mas quando você aceita o plano de salvação, a tendência é que você se torne luz aonde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Onde quer que você esteja, você passa a ser luz para as pessoas e as pessoas passam a conhecer a Deus, conhecer o plano de salvação, conhecer a Bíblia através da sua obediência e do seu testemunho, beleza? Vamos ler aqui então o nosso texto, para a gente poder aqui entender melhor. Veja bem aqui o texto explicativo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por meio do sacrifício de Cristo, todos os homens em todos os lugares e em todas as eras podem ser salvos. Quando Deus planejou o plano da salvação, Cristo se ofereceu como Redentor da humanidade, vindo a este mundo morrer no lugar do homem transgressor da lei de Deus. Na maioria das religiões, as pessoas fazem parte do plano da salvação, ou seja, elas precisam efetuar alguma obra para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. Mas no cristianismo não é assim. Cristo, ao pagar todos os nossos pecados em sua morte no Calvário, nos dá agora a libertação da morte eterna e nos santifica para sermos novas criaturas. Exercendo fé em Cristo, passamos a ser adotados como filhos de Deus, como diz em João capítulo 1, verso 12. Então é necessário que nós aceitemos o plano de salvação, o plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo, para que então nós sejamos salvos, ok? Vamos para mais uma pergunta aqui, pergunta número 4. Essa aqui é interessante, ó, porque você pode estar fazendo essa pergunta ou pode vir essa pergunta na sua mente. Ó. Veja bem aqui, vai aparecer na sua tela. Como era a salvação das pessoas antes e depois da morte de Cristo? Isso aqui é importante, por quê? Porque no meio teológico hoje, infelizmente, é o que eu falei para vocês. Algumas pessoas acreditam que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas através da obediência à lei. E agora no Novo Testamento, de Jesus para cá, tem pessoas que acreditam que as pessoas são salvas pela graça de Cristo. Vamos entender isso? Será que é verdade? Será que as pessoas eram salvas através de um outro método lá no Antigo Testamento e agora as pessoas são salvas através de um outro método? Bom, isso é uma teoria dispensacionalista, né? Esses teólogos dispensacionalistas acreditam nessa ideia de que Deus salva pessoas através de um método lá no Antigo Testamento e Deus salva pessoas através de um outro método no Novo Testamento. Vamos ver se isso é verdade. O primeiro texto que nós vamos ler aqui, nós vamos ler uma série de textos, tá? Eu queria ler com você todos esses textos de uma vez. Como são muitos textos aqui, nós vamos ler aqui uns 5, 6 textos. Eu vou ler todos eles e no último eu vou parar para fazer uma explicação, porque o último ele tem a ver com as cerimônias lá do Antigo Testamento, lá no santuário. E esse estudo, na verdade, nós vamos fazer lá no estudo, se eu não me engano, é o número 9, que nós vamos estudar sobre o santuário e sobre o plano de salvação também lá. Como era efetuado o plano de salvação lá no santuário até Jesus vir a este mundo, beleza? Mas isso vai ser lá no estudo número 9. Hoje nós vamos aprender aqui sobre o plano da salvação em si. Mas sobre esses rituais, essas cerimônias do santuário, nós vamos aprender propriamente dito no estudo número 9, beleza? Vou ler aqui com você o primeiro texto, João capítulo 1, verso 29. O texto diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista, quando viu Jesus, ele sabia, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que era morto lá desde o Antigo Testamento, desde quando Adão e Eva pecaram. O primeiro Cordeiro que foi morto lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ele simbolizava Jesus. Por isso que João, quando vê Jesus agora, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, então, João está dizendo aqui, olha, a salvação é através do Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus. Através de Jesus é que podemos ser salvos. Vamos ler mais um outro texto? Esse aqui está em Atos capítulo 15. Esse texto aqui de Atos capítulo 15, verso 10 e verso 11, ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa ideia da distinção aí da salvação, se realmente existe isso ou não. Veja bem, vamos ver o que Pedro está dizendo, vamos ver o que a Bíblia diz. Atos capítulo 15, verso 10, diz assim, ó: Agora, pois,
Por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, ou seja, nem nossos antecessores, Abraão, Davi, Salomão, Isaac, Jacó, nem nossos pais, quando um judeu fala isso, ele está querendo dizer os seus antecessores, né? Um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também o foram. Pedro está dizendo aqui, nós somos salvos pela graça, assim como nossos pais fomos salvos, assim como os gentios também são salvos. Então, nós estamos aqui, às vezes, querendo colocar um jugo sobre os gentios que nem nossos pais suportaram e nem nós podemos suportar. Então, se nós cremos que somos salvos pela graça de Jesus, eles também foram salvos pela graça de Jesus. Então, Pedro está dizendo bem claro aqui, queridos, as pessoas, tanto as pessoas do Antigo Testamento quanto as do Novo Testamento, são salvas pela graça de Cristo. Os nossos pais também foram salvos pela graça de Cristo. É isso que Pedro está querendo dizer aqui. E vamos ver aqui mais um texto. Agora eu quero ler com você Salmo 6, verso 4. Salmo capítulo 6, verso 4. E o texto diz assim, ó. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, ou seja, livra minha vida. Salva-me por tua graça. Gente, Davi aqui está dizendo que ele era salvo pela graça de Cristo, pela graça de Deus. Davi não estava aqui dizendo que ele era salvo pela lei, por cumprir a lei, por cumprir os 613 mandamentos da lei dos judeus, cumprir todo o Pentateuco. Não, não é isso. Ele está dizendo, salva-me por tua graça. Davi acreditava na salvação pela graça. Davi não acreditava que a salvação lá no Antigo Testamento era pelas obras. O texto está dizendo bem claro aqui, Pedro disse lá, olha, nossos pais foram salvos pela graça do Senhor Jesus, como também nós aqui somos. Todas as pessoas são salvas pela graça de Cristo. No momento que Adão e Eva pecaram, eles tiveram que matar um cordeiro. Aquele cordeiro ali simbolizava Jesus. O Jesus estava morrendo ali naquele dia por eles. Por isso que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Porque no momento que Adão e Eva pecaram, um cordeiro foi morto ali naquele local, naquele dia, simbolizando então Jesus, que viria um dia para morrer no lugar do pecador, para pagar a sua culpa para com o pecado. Tá bom? Vamos então ler aqui mais um texto, Gênesis capítulo 6, verso 8. Gênesis capítulo 6, verso 8, o texto diz assim, ó. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé, a exemplo de Davi, acreditava na salvação pela graça. Mais um texto aqui para nós. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 9, verso 13 e verso 14. E o texto diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Bom, o autor de Hebreus está dizendo aqui, aqueles animais, eles representavam Jesus que um dia viria para fazer a purificação dos nossos pecados e para nos purificar a nossa consciência, para que nós pudéssemos servir ao nosso Deus, servir ao Deus verdadeiro. Beleza? Eu queria ler com você aqui agora, para a gente fechar essa pergunta, como era a salvação das pessoas antes e depois da morte de Cristo, lá em Levítico capítulo 4, eu queria ler com você, isso aqui tem a ver com a cerimônia lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo 4, nós vamos ler do verso 27 até o verso 29. Veja bem, vamos ver o que diz o texto. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, vou ler o verso 30 também. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Olha que interessante aqui agora, foca em mim aqui. Vamos raciocinar. Esse estudo aqui sobre os rituais do santuário, eu já falei para vocês, nós vamos fazer um estudo completo sobre isso. Sobre o santuário, como que era realizada as obras lá no santuário, as cerimônias, as festas judaicas, nós vamos falar sobre isso no estudo número 9. Mas, olha que coisa interessante, como que era a salvação das pessoas antes e depois de Jesus? Nós lemos aqui vários textos falando que Davi, Noé, Pedro falou também que as pessoas lá no Antigo Testamento eram salvas pela graça de Cristo. Todos esses homens, eles afirmavam que eram salvos pela graça. Aqui o texto de Levítico capítulo 4 está ensinando para nós o seguinte, que quando um pecador lá no Antigo Testamento, ele pecava,
o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um animal e para cada tipo de pecado tinha um sacrifício. Você pode continuar lendo aí, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 5. Dependendo do pecado era uma cabra, dependendo do pecado era um bode, dependendo do pecado era um cordeiro, um novilho, etc. Então, para cada tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício. Então, aí eu tinha que olhar qual era o meu pecado e qual era o sacrifício que eu tinha que levar no templo. E então eu ia lá, levava o meu sacrifício, esse animal, lá no templo, e eu confessava o meu pecado perante o sacerdote com as mãos em cima desse animal. Simbolicamente, o meu pecado era transferido para esse animal. O salário do pecado é a morte, não é isso? A gente leu já hoje aqui. O salário do pecado é a morte. Então, como eu pequei, eu tenho que morrer. Mas para que eu não morra, alguém inocente tem que morrer no meu lugar. Então, quem que morreria no meu lugar aqui no caso? Era esse animal. Então, o meu pecado era transferido para esse animal, eu tinha que matar esse animal e o sangue dele era aspergido lá dentro do santuário, nas bases do altar ali, e o sacerdote também levava uma parte do sangue dele lá para dentro do santuário e ficava registrado o meu pecado ali naquela cortina, naquele véu que separava o lugar santo do santíssimo. Nós vamos aprender isso aqui com mais detalhes no estudo número 9. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui com esse texto é o seguinte, que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela graça de Cristo também. Porque se ela pecasse, ela tinha que levar um animal, um cordeiro ou uma cabra, um bode, um animal que era considerado limpo, de acordo com a lei, as leis de Levítico. Então, esses animais eram machos, sem defeito, e eles eram considerados puros, limpos, e eles representavam Jesus, eles representavam Cristo. Antes, até Jesus vir aqui nessa terra, antes, o plano da salvação era realizado dessa maneira. As pessoas, elas tinham que ter fé em Jesus, fé nesse cordeiro que estava no futuro para vir, e então, através desse animal, elas estavam querendo dizer, olha, eu sou pecador, sou falho, mas eu estou aqui para pedir perdão a Deus. Essa pessoa pedia perdão, então, a Deus na frente do sacerdote. E esse sacerdote, então, fazia o processo de expiação ali pelo pecado. Ele levava, então, o sangue lá para dentro do santuário, ele fazia o processo de intermediação entre nós e Deus. Então, essa pessoa, ela salva pelos méritos de Cristo, pela fé que ela tinha no Cordeiro. Hoje eu sou salvo também pelos méritos de Cristo e pela fé que eu tenho no Cordeiro. A diferença é que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas através da fé em um Cordeiro que viria no futuro, e eu que estou aqui no Novo Testamento, depois do Novo Testamento, sou salvo através de um Cordeiro que já veio e já morreu por mim. Ambos os grupos são salvos pela graça de Cristo. A salvação, de acordo com a Bíblia, é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, vou repetir mais uma vez, eles tiveram que sacrificar um animal. Esse animal, esse cordeiro, lá no Gênesis, simbolizava já Jesus, que um dia viria. Ali no Gênesis capítulo 3, verso 15, foi feita a primeira promessa, né? De que Jesus um dia viria aqui na terra para nos resgatar da culpa do pecado. Olha, é assim, se você pecar, eu pecar, alguém tem que morrer. O salário do pecado é a morte, mas para que nós não morramos, alguém tem que morrer no nosso lugar. Esse alguém se chama Jesus. Lá no Antigo Testamento, aqueles animais inocentes morriam no lugar dos pecadores, e Jesus, quando veio, ele acabou com esse sistema cerimonial. Então hoje nós precisamos de exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Ambos os grupos são salvos pela graça de Cristo. Ambos os grupos deveriam acreditar em Jesus. Mas enquanto Jesus não viesse, aqueles animais representavam Jesus. Depois que Jesus já veio, essas leis eu não preciso mais de seguir. Né? Eu não preciso mais de levar um cordeiro no templo, porque Jesus já veio. E o véu do santuário já se rasgou de alto a baixo. Nós vamos aprender um pouco mais isso no estudo número 9, beleza? Então, como era a salvação das pessoas antes e depois da morte de Cristo? Salvação era pela graça, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não existe essa ideia de que pessoas eram salvas através de um meio numa época e pessoas são salvas através de um outro meio em outra época. Isso não existe. Imagina eu lá no céu conversando com Davi. Nossa, Davi, que legal, como é que você foi salvo? Aí ele, nossa, eu fui salvo pela lei. Aí eu viro para ele, nossa, que legal, Davi, eu fui salvo pela graça. Gente, isso não existe. Imagina eu num bate-papo com Abraão lá no céu, com Davi, e eles falando para mim que eles foram salvos pela lei e eu sou salvo pela graça. Isso não existe. A lei, ela não salva ninguém. Nós vamos aprender aqui qual que é o papel da lei dentro da santificação, dentro da vida de um cristão, beleza? Mas a salvação é pela graça, ok? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos para mais uma pergunta. Na verdade, vamos para a nossa resposta, né? Vou colocar a resposta para você aqui, ó. Nosso textinho que eu sempre monto para vocês aqui, ó. No Antigo Testamento, Deus deu instruções para seus servos de que quando pecassem era necessário matar um cordeiro que morreria no lugar do pecador. Esse animal representava Cristo, que um dia viria para enfrentar a morte no lugar de toda a raça humana. Moisés foi orientado por Deus a construir um santuário. Está lá em Êxodo, capítulo 25, verso 8, né, e verso 40. E nesse local, todo o povo de Israel, quando pecavam, deveriam levar uma oferta pelo pecado. Veja bem o que eu disse para vocês.
ou seja, um animal, ao sacerdote e com as mãos sobre a cabeça dele confessar o seu pecado. Em seguida, esse animal deveria ser morto. Todos os animais que morriam no pátio do santuário, seja o cordeiro, cabra, bode, pomba, etc., representavam Cristo e simbolizavam sua morte. Assim como o animal era inocente e morria como substituto no lugar do pecador, assim Cristo inocente viria para morrer também no lugar do pecador. É interessante notar que Davi acreditava na salvação pela graça. Pedro também afirmou que os homens do passado foram salvos pela graça. Queridos, é o que eu disse para você. A salvação, ela sempre foi por meio da graça de Cristo, beleza? Vamos para mais uma pergunta então. Pergunta número 5, aparecendo aí na sua tela. Vamos lá. Como fica a salvação para pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Gente, isso aqui também é importante. Porque você deve estar se perguntando, mas e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia, pessoas que nunca tiveram acesso às Escrituras, como que essas pessoas vão ser salvas? Se Deus se revelasse somente através da Bíblia, aí ficaria um pouco difícil. Mas como Deus ele não se revela somente através da Bíblia, vamos ler aqui agora uma sequência de textos ensinando para nós que Deus ele se revela de diversas maneiras. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através de Jesus, Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela através de profetas, Deus se revela através de sonhos, de visões, de circunstâncias, da consciência, da natureza. Nós vamos ler tudo isso aqui agora com você rapidamente. Vamos lá, primeiro texto, Romanos capítulo 1, verso 20. Lê comigo aí, Romanos capítulo 1, verso 20, e o texto diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus se revela através da natureza. Pessoas que estão lá na natureza, pagãos, homens pagãos, que Paulo está dizendo aqui. Vamos dar um exemplo aqui hoje de tribos indígenas que estão lá no meio da natureza, que não têm acesso às Escrituras, que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram a palavra de Deus. E então Paulo está dizendo aqui para essas pessoas, olha, é o seguinte, Deus se revela também através da natureza. Essas pessoas são indesculpáveis. Por quê? Porque elas vão através da natureza perceber a organização da natureza e perceber as coisas criadas por Deus. Elas vão perceber, olha, tem um Criador, tem um organizador por detrás de tudo isso. Eles vão ver lá aquela bola de fogo, o sol, a lua, as estrelas, os animais produzem seus filhotes, as plantas produzem os seus frutos, existe homem e mulher, o dia é dividido em parte clara e parte escura, tudo tem seu devido tempo. Essas pessoas vão ver a organização da natureza, a organização das coisas criadas do mundo. E aqui Paulo está dizendo, olha, tais homens são indesculpáveis, ou seja, eles não têm acesso à Bíblia, mas eles têm acesso de Deus através da natureza. Então Paulo disse, Deus se revela também através da natureza. Deus vai julgar essas pessoas através do conhecimento que elas tiveram de Deus através da natureza. Deus ele vai julgar as pessoas de acordo com o conhecimento que elas tiveram de Deus. Se eu tenho acesso a Deus pela Bíblia, e um indígena que está lá na tribo indígena, lá no meio da floresta, nunca ouviu falar de Jesus, mas ele tem acesso à natureza, ele vai ter um julgamento através do conhecimento que ele teve de Deus, a luz que ele recebeu de Deus foi através da natureza, e eu vou ter um julgamento um pouco maior, mais cobrado, eu vou ser um pouco mais cobrado que ele, por quê? Porque eu tive mais conhecimento de Deus, porque além da natureza eu tive também a Bíblia, eu tive Jesus, eu conheci Jesus. Então, ou seja, o julgamento, o juízo é de acordo com a luz que a pessoa tem de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou ser cobrado. Não é isso que Jesus disse? Aquele que muito é dado, muito mais será exigido. Então, ou seja, quanto mais eu conheço de Deus, muito mais eu vou ser exigido. Agora, tem uma questão, né? Tem pessoas que não querem conhecer Deus porque não querem ser mais cobradas. Se você rejeitar o conhecimento de Deus, se Deus está te dando a oportunidade de conhecer e você está rejeitando, aí vai se cumprir aquilo que Oséias capítulo 4, verso 6 diz, né? Meu povo se perece, né? Devido à falta de conhecimento, porque ele falta conhecimento. Ou seja, se você vai ser destruído da mesma maneira, você vai perder a salvação da mesma maneira. Por quê? Porque você tem conhecimento, você tem oportunidade, você tem acesso ao conhecimento, na verdade, e você está recusando esse conhecimento. Então, ou seja, você também vai perder a salvação. Beleza? Vamos lá. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3 agora. Vamos ler mais um texto aqui. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3. O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto aqui é bem claro para nós. Deus se revela de diversas maneiras. O autor de Hebreus está dizendo isso aqui, olha, lá no passado Deus se revelou para os nossos pais de diversas maneiras. Hoje Ele está nos revelando através de Jesus, através do seu Filho, tá bom? Então Deus não se revela somente através de Jesus. Deus não se revela somente através da Bíblia. Deus se revela
de diversas maneiras. Eu já vi testemunhos de pessoas budistas que tiveram um sonho com Jesus. Então Deus se revela também através de sonhos, de visões. Vamos ler esse texto? Números capítulo 12, verso 6, diz aqui, que Deus se revela também através de sonhos e visões. Números 12, verso 6. O texto diz assim: então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Está vendo aqui? Então Deus se revela através de profetas. Então Deus pode dar uma mensagem para um profeta, o profeta chega para a pessoa, era assim que Deus utilizava lá no Antigo Testamento, com Jeremias, com Isaías, com Abacuque, Sofonias, Oséias, Zacarias, Miqueias. Deus ele usava o profeta então tinha essa revelação de Deus e chegava para a pessoa e então pronunciava a sua mensagem. Mas Deus se revela, até mesmo para esse profeta, Deus se revela através de sonhos e visões aqui. Se tiver um profeta no meio de vós, eu me revelo a ele através de sonhos e visões. E Deus pode te revelar também, queridos. Deus pode te revelar uma coisa através de uma visão, de um sonho. A Ellen White teve mais de 2.000 sonhos e visões. Então, Deus pode te dar revelações também. Se Ele quiser te dar, Deus pode te dar um sonho, uma visão a respeito de alguma coisa, tá ok? Mas vamos lembrar bem claro, a maior revelação de Deus é Jesus. E nós temos a Bíblia também aqui como nosso guia, como nossa regra de fé e prática, beleza? Vamos ler Isaías capítulo 30, verso 21, para terminar aqui a nossa explicação. Isaías capítulo 30, verso 21. Aí vamos terminar essa pergunta, né? Como fica a salvação para pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? O texto de Isaías 30, verso 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha só que interessante aqui, queridos. Isaías está dizendo para mim e para você. Deus vai se revelar também algumas vezes através da nossa consciência. Você já reparou em algum momento da sua vida que você quer fazer uma coisa, aí parece que vem uma voz assim no seu ouvido, na sua mente, fala, não vai por esse lugar, vai por outro. Não faça isso, faça dessa maneira. Você já teve essa sensação? Eu já tive essa experiência. Muitas pessoas dizem sempre que tem essa experiência. Isso é Deus falando com você. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, ele fala conosco. Deus fala conosco através da nossa consciência. Ele sempre nos guia. Se você tiver comunhão com Deus, se você buscar a Deus em oração, se você estudar a palavra todos os dias, se você tiver comunhão com Cristo, se você pedir o Espírito Santo, com certeza ele vai guiar você através da sua consciência, beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui o nosso texto explicativo, tá? Para essa pergunta, está sendo projetado para você aí na tela. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus irá julgar cada ser humano de acordo com a luz que ele recebeu, como nos afirma Atos capítulo 17, verso 30. Contudo, é importante lembrar que Deus não se revela apenas de uma maneira. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3 nos diz que Deus se revela de diversas maneiras, e uma delas é por meio de Cristo. O Salvador foi a maior revelação de Deus que o ser humano pôde conhecer. Mas Romanos capítulo 1, verso 20, Paulo afirma que Deus se revela também através da natureza, ou seja, as pessoas podem ver a perfeição das obras criadas e entenderem que existe um Criador. Isaías capítulo 30 diz que Deus pode se revelar através da consciência da pessoa. Em Números 12, verso 6, diz que Deus pode se revelar através de profetas, em sonhos ou visões a algum indivíduo. Enfim, Deus não se revela somente através da Bíblia. Pessoas que nunca ouviram falar de Cristo podem ser salvas de acordo com a luz que acreditarem e receberem de Deus. Beleza? Então é isso. Bom, agora nós vamos para a nossa penúltima pergunta. Pergunta número 6. Ela vai aparecer aí na sua tela. Qual a verdadeira função da lei de Deus? Os 10 mandamentos. Vamos ler aqui 4 textos rapidamente? Eu vou ler os 4 aqui. Romanos capítulo 7, verso 7 é o primeiro texto que nós vamos ler. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo está perguntando. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, ou seja, Paulo está dizendo aqui, olha, como eu conheço o que é pecado? Através da lei. Eu não teria conhecimento da cobiça se na lei não dissesse, não cobiçarás. Então, ou seja, eu só conheço que o pecado da cobiça é pecado porque na lei está escrito que cobiçar é pecado. Se não tivesse escrito lá que cobiçar é pecado, eu não sabia que cobiça era pecado. Você conseguiu entender o que Paulo disse aqui? Então a lei ela serve como um tutor, ela serve como um guia para eu não errar. Se eu errar, eu tenho que ir a Cristo. É isso que a lei serve, tá ok? A lei ela tem essa função de nos orientar para sermos obedientes a Deus, beleza? Vamos ler aqui mais um texto, Romanos 3, 31. Aqui em Romanos capítulo 3, 31, está no mesmo livro. Aqui Paulo diz assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo está fazendo essa pergunta aí, né? Muita gente acha que a lei ela foi anulada pela fé, pela graça, né? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Está vendo aqui que Paulo disse?
A gente pode anular a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Então Paulo é bem claro aqui, queridos, a lei de Deus ela não foi abolida. Algumas pessoas acreditam que através da fé, através da graça, eu não preciso mais obedecer à lei de Deus. Isso não é verdade, porque o texto está dizendo aqui, nós podemos anular a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós devemos confirmar a lei através da fé. Ok? Vamos ler mais um texto? Tiago, capítulo 2, verso 10. O texto vai ser projetado para você aí na sua tela. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, ou seja, Deus, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, Tiago está dizendo aqui bem claro, né? Se você guardar 9 mandamentos, mas deixar de guardar um, você vai perder a sua salvação. Porque aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, vai ser culpado de quebrar todos. Então Tiago está sendo bem claro aqui, queridos. A lei de Deus não foi abolida. Isso aqui é Novo Testamento. Tiago está dizendo bem claro aqui. Vamos para outro texto aqui, Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos ver o que Paulo diz também nesse texto. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha, esse texto aqui as pessoas pegam para afirmar que a lei foi abolida quando Jesus chegou. Mas na verdade não é isso. A palavra fim aqui é a palavra telos no grego, que significa finalidade. A palavra telos significa o quê? Finalidade. O texto, Paulo está dizendo assim, ó, porque a finalidade da lei é levar as pessoas até Cristo. É isso que o texto quer dizer. Algumas pessoas pegam esse texto fora do contexto para dizer assim, mas Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo. Quando Jesus chegou, não precisamos mais de obedecer à lei. Isso não existe, queridos, porque Romanos capítulo 10, verso 4, está falando aqui que a finalidade da lei é Cristo. E Romanos capítulo 7, verso 7, Paulo está ali exaltando a lei de Deus. Romanos capítulo 3, verso 31, Paulo já disse que não tem como anular a lei pela fé. Entendeu? Então assim, está no mesmo livro. Como que em Romanos 3, verso 31, Paulo fala uma coisa e em Romanos capítulo 10, verso 4, Paulo fala outra? Isso não existe. Então, ou seja, nós precisamos de entender a Bíblia dentro do seu contexto. Analisar cada texto dentro do seu contexto, no original. Nós precisamos de entender, esses são os princípios, os métodos de interpretação bíblica, né, que nós utilizamos. Beleza? Vamos ler aqui mais um texto aqui, Romanos capítulo 2, verso 13. Vamos ainda no livro de Romanos, capítulo 2, verso 13. Veja bem o que diz Paulo. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Está vendo aqui? Então Paulo está dizendo que é os que praticam a lei que vão ser justificados. Agora, como que Paulo está abolindo a lei em Romanos 10, verso 4, sendo que está falando aqui que quem vai praticar a lei é que vai ser justificado diante de Deus? Você consegue entender? Então, ou seja, aquela ideia que as pessoas pegam texto fora do contexto para falar que a lei de Deus foi abolida, isso não existe. Então, a lei de Deus, por mais que os mandamentos são perfeitos, ela não serve para nos salvar. Você precisa entender isso. Quem nos salva é a graça de Cristo. Mas em resposta a essa graça de Cristo, eu cumpro a lei em obediência ao que Deus pede para mim. Então, ou seja, eu devo exercer boas obras, eu preciso praticar boas obras, eu preciso ser uma nova criatura. Para eu ser uma nova criatura, eu preciso de observar a lei, observar os 10 mandamentos. É importante dizer que são ao todo 4 tipos de leis, né? Tem os 10 mandamentos, nós chamamos de lei moral, tem os mandamentos, tem as leis que são chamadas de leis civis. Essas leis eram para reger o povo de Israel, a nação de Israel ali. Eram leis que tinham a ver com a nação de Israel naquele tempo. Essas leis não são aplicáveis para nós hoje, no nosso tempo. Nós temos também as leis de saúde, que estão lá em Levíticos capítulo 11. Essas leis, elas eram para o povo de Israel, mas elas também servem para nós hoje, porque se Deus fala que ali a carne de porco é imunda, a carne de cobra, de cachorro é imunda, essas outras carnes, se elas são imundas para o povo de Israel lá no passado, elas também são imundas para nós hoje, porque Jesus, ele morreu na cruz para salvar pecadores, não para purificar animais imundos. Isso nós precisamos de entender. Então, as leis de saúde também servem para o nosso tempo. E nós temos as leis cerimoniais, que eram aquelas leis do santuário, as leis que regiam a nação de Israel, as festas judaicas, as cerimônias que eram realizadas ali no santuário, os sacrifícios, todo o serviço dos sacerdotes, do sumo sacerdote que era realizado ali no santuário, beleza? Essas leis, elas se cumpriram em Cristo, nós não precisamos mais de executar elas, e as leis civis, elas eram especificamente para a nação de Israel. As leis morais, os 10 mandamentos, servem para nós hoje. A gente leu aqui vários textos, Tiago capítulo 2, verso 10, Romanos 7, verso 7, Romanos 3, 31, Romanos 2, verso 13, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, nós vamos ler aqui daqui a pouco. Então, ou seja, essas leis servem para nós hoje, e as leis de saúde, elas também servem para nós hoje. Por quê? Porque essas recomendações que Deus deu para o israelita no passado, servem para nós hoje, porque o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo, assim como o corpo dos israelitas era o templo do Espírito Santo, beleza? Então, vamos lá.
O texto para você aí, ó. A lei serve como um direcionamento para termos uma conduta honesta diante de Deus e dos homens. Embora ela não pode salvar, ela nos mostra o caminho a seguir. A palavra fim, em Romanos 10, verso 4, é a palavra telos, no grego, que significa finalidade. Portanto, a finalidade da lei é conduzir as pessoas até Cristo, beleza? Vamos para a nossa última pergunta aqui, queridos. Na sua tela aí, ó. Nossa última pergunta. Posso ser salvo crendo que a lei foi abolida? Bom, será que dá para ser salvo acreditando que a lei foi abolida? Que algumas pessoas acreditam, né, que a lei de Deus foi abolida, que não deve seguir mais, que Jesus veio e morreu, então agora nós não precisamos mais seguir lei, nós estamos no tempo da graça. Será que existe isso? Vamos então ler alguns textos rapidamente aqui, ó. Provérbios capítulo 28, verso 9. Vamos ler o texto de Provérbios? Provérbios capítulo 28, verso 9, o texto diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus está dizendo aqui, através de Provérbios, através de Salomão, que aqueles que desviam os ouvidos de ouvir a lei, eu não quero mais ouvir a lei, eu não quero observar a lei é coisa do Antigo Testamento, a lei não serve mais, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus não vai atender a sua oração. Se você continuar acreditando que a lei foi abolida, desobedecendo a lei de Deus, conscientemente, nem a sua oração vai ser ouvida, beleza? Vamos para mais um texto. Mateus capítulo 5 agora, verso 17. Vamos ver Jesus dizendo, hein? Não penseis que eu vim revogar a lei, abolir a lei aos profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, queridos, porque em verdade vos digo, verso 18, olha lá, até que o céu e a terra passem, nem um iontio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A palavra aqui, cumprir, no verso 17, é a palavra pleror no grego, que significa ampliar, completar, dar um sentido completo, dar um sentido mais amplo. Jesus não veio para acabar com a lei, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, ele veio para ampliar a lei. Ele veio para executar a lei e dar um sentido mais amplo, mais completo à lei. A palavra plerô aqui, cumprir no grego, significa isso. Se você ver aqui no verso 21, olha lá, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás? Né? Aí no verso 22 diz, eu porém vos digo, no verso 22, que todo aquele que sem motivo irar-se contra o seu irmão já está sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus ele ampliou a lei aqui, quer dizer, ele não está abolindo mandamento nenhum. E tem aqui no verso, aqui também no verso 27, ó, ouviste que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ou seja, isso aqui não é revogar a lei, isso aqui não é acabar com a lei, não é abolir a lei. Isso aqui é ampliar a lei, é dar um sentido mais amplo, mais completo à lei. Beleza? Então Jesus não veio para destruir a lei. Você que aí que crê nisso, queridos, precisa de abandonar essa crença o mais rápido possível, porque essa crença vai levar muitas pessoas para a perdição. A lei de Deus, ela deve ser observada nos nossos dias. A lei, os princípios morais de Deus devem ser cumpridos em todos os tempos, por todas as épocas, por todas as pessoas. É um conceito universal, é aplicação universal, não é local, ok? Algumas pessoas falam, mas a lei foi dada para Israel. Deus ia dar a lei dele para os israelitas mesmo, ele ia dar a lei para os amalequitas, para os moabitas, para os amonitas, para os filisteus, ele tinha que dar a lei dele, era para o povo de Israel mesmo, né? Que era o povo dele no Antigo Testamento, beleza? Vamos lá, Efésios capítulo 6, verso 1, vamos ler esse texto aqui rapidamente. Efésios capítulo 6, verso 1, está acabando o nosso estudo, Efésios capítulo 6, verso 1, o texto diz assim, ó, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Verso 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Paulo está falando aqui, em Efésios capítulo 6, verso 1, para você obedecer o quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não tem nada de lei abolida aqui, queridos. Paulo está recomendando aqui observar a lei, observar um dos mandamentos de Deus. Beleza? Vamos lá então. Mateus capítulo 19, verso 17. Rapidamente aqui, mais um texto. Mateus capítulo 19, verso 17. E o texto diz assim, vamos ler do verso 16 ao verso 17, ó. Eis que alguém, aproximando-lhe de Jesus, né, perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Perguntaram para Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Verso 17, respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Gente, Jesus falou, se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Mas vamos tentar entender. Para você ser salvo, você precisa acreditar no sacrifício de Jesus e pela graça de Deus você é salvo. A partir do momento que você é salvo, você tem que guardar os mandamentos de Deus em resposta à obediência, à gratidão, à graça que Deus te deu. Né? Você não vai comprar a salvação com os seus méritos. Jesus já te deu a salvação. Você vai realizar então as boas obras como uma resposta à transformação que Jesus quer fazer na sua vida. Beleza? Vamos para mais um texto aqui, Isaías capítulo 8, verso 16. Estamos acabando com o nosso estudo aqui. Isaías 8, verso 16. E o texto diz assim, guarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, Isaías está falando aqui, a lei deve estar na onde? No nosso coração. A lei de Deus, os mandamentos de Deus.
não matarás, não furtarás, não mentirás, lembra-te do dia de sábado para santificar. Esse mandamento tem sido esquecido por muitos cristãos hoje nessa geração. E eu quero ler um texto pesado com você aqui agora, Ezequiel 22, verso 26, para a gente encerrar o nosso estudo. Ezequiel 22, verso 26, o texto diz assim, um texto muito pesado, mas você precisa de saber. Ezequiel 22, verso 26, vamos ver o texto. Os seus sacerdotes, falando para a nação de Israel, para o povo de Judá, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, não discernem o imundo do limpo. E o dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ou seja, queridos, isso aqui que estava acontecendo lá no Antigo Testamento, lá no meio de Judá, no povo de Deus, no povo de Israel, no povo judeu, isso aqui, infelizmente, acontece hoje no meio cristão. Tem pessoas, tem líderes religiosos que estão escondendo os olhos do sábado do Senhor. O sábado, queridos, ele está dentro dos 10 mandamentos. Se a lei não foi abolida, o sábado está dentro da lei. O sábado tem que ser observado. Nós vamos fazer um estudo aqui só sobre o sábado, que é o penúltimo, e aí você vai entender melhor sobre o mandamento do sábado, beleza? Então não vou prolongar aqui o nosso estudo, porque nós vamos falar só do sábado em um estudo. Como que o sábado deve ser guardado, a mudança do sábado para o domingo, nós vamos falar tudo isso num vídeo só, num estudo só, beleza? Então o sábado está dentro dos 10 mandamentos e infelizmente muitas pessoas não creem na guarda desse mandamento, não querem guardar esse mandamento, por isso falam que a lei foi abolida. Mas, queridos, eu preciso dizer para você, a lei de Deus, ela não foi abolida, ela existe e ela deve ser cumprida até os nossos dias. Amém? Bom, esse foi o nosso estudo, falamos sobre o plano da salvação, sobre a lei de Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido bastante com o nosso estudo hoje, tá bom? Eu espero você aqui no nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.